Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai estar falando um pouquinho das classificação dos seres vivos em relação à célula, tá? Então, primeiro eu gostaria de pedir para vocês não esquecerem de dar aquele joinha, né, um like aí embaixo do vídeo e também se inscrevam no canal para assim vocês não estarem perdendo os futuros vídeos que estaremos postando no canal. E eu sei que vai ajudar muito aí essas aulas para quem quer estudar para prova, para fazer vestibular, para estudando para concurso, enfim, para que qual for a sua função, essas aulas vai ajudar bastante. Então, eu sou a professora Andréia e vamos começar a nossa aulinha então. Gente, então o que são seres acelulares? Então, são seres desprovidos de células. No caso, os vírus, eles não possuem célula, tá? Eles só vão conseguir se reproduzir aí depois que conseguirem se hospedar aí em uma célula e usar toda a sua maquinaria aí de organelas para se reproduzir. Até então, eles não são considerados seres vivos, somente após a penetração dentro do interior a sua penetração em uma célula, tá? Celulares. Então, os seres celulares se subdividem, né, em seres procariontes, unicelulares, representados por bactérias e cianobactérias, ou seja, seres formados por uma única célula, sem núcleo, e eucariontes unicelulares, protozoários e algumas algas, ou seja, seres formados por apenas uma única célulazinha e possuem núcleos. Esse eu aí, eucarionte, esse eu vem de verdadeiro, carionte é como se fosse uma noz, né? Então, é um núcleo verdadeiro. Eucarionte também se subdivide em pluricelulares, representado por todos os animais e vegetais aí, que são constituídos por bilhões de células, das quais aí, somente assim a gente consegue então visualizar a olho nu. Caso contrário, as células são tão pequenininhas que não é possível visualizá-las sem o auxílio de um microscópio. Então, conforme a função das células, elas vão ter uma forma. Aí vocês podem estar visualizando uma célula epitelial, que forma a pele, revestimento, né? Glóbulo branco, responsável aí pelo sistema autoimune, uma das células que compõe o sistema autoimune, o neurônio, sistema nervoso central, célula hepática, que forma o fígado, glóbulos vermelhos, células musculares, espermatozoides. Todos esses são células que têm sua forma devido à sua função. Geralmente, o tamanho das células é inferior ao poder de resolução do olho humano. Células animais apresentam normalmente de 10 a 20 micrômetros e células vegetais de 20 a 50 micrômetros. O tamanho médio das bactérias varia de 2 a 5 micrômetros. Então, pessoal, se pensarmos um pouquinho, a bactéria é muito menor que as células aí, vegetais e animais. E por isso, então, elas conseguem fazer tanto estrago, né? Quando conseguem entrar no seu interior. Formação das células. As células se dividem em dois compartimentos básicos, que seria o citoplasma, esse rostinho aqui, e o núcleo. Essa célula ela tem a membrana celular, né, que seria essa célula aqui em volta da célula, né, protege o meio interno do externo aqui. E a sua função é selecionar a entrada de água, sais minerais, nutrientes, enfim, ela que vai permitir a entrada e saída de componentes necessários ali para seu bom funcionamento. E membrana nuclear é essa membrana aqui em volta do núcleo, que vai estar separando o material genético do restante aqui do citoplasma e demais organelas.
De acordo com a organização estrutural, as células podem se dividir então em procariontes, então sem núcleo verdadeiro, né? Não tem aí um núcleo, tem o material genético que fica ali no citoplasma misturado com algumas organelas não membranosas. E células eucariontes é a célula que então possui um núcleo verdadeiro ali, possui a carioteca, que é a membrana que separa o material genético do material presente ali no citoplasma e também separa o citoplasma do material genético. Então, aqui uma definição para células procarióticas. As células procarióticas são relativamente mais simples, né? Então, se você for comparar uma célula procariótica de uma eucariótica, visivelmente é muito mais simples, tá? Comparadas. E são as que se encontram nas bactérias e cianófitas, né? Que são as algas azuis ou cianobactérias. São organismos unicelulares constituídos apenas por uma única célula. Então, essa aí seria a definição básica aí para seres procarióticos. Então, seres muito mais simples que os eucarióticos, representado então pelos bactérias, algas azuis, né, cianófitas e as cianobactérias. E são unicelular, formado apenas por uma única célula. Células eucarióticas. Então, a definição para células eucarióticas, né, podem ser encontradas em seres unicelulares e pluricelulares. São muito mais complexas que as procarióticas e encontram-se, podemos estar encontrando então nos animais, plantas e fungos. Então, aqui a representação de uma célula animal e aqui uma vegetal, que mais tarde estaremos diferenciando, visualizando as principais diferenças dessas duas células. Então, aqui uma tabela, né, onde podemos visualizar o tamanho, né, que é muito maior, uma eucariótica da procariótica, a parede celular, né, aquela membrana mais externa. No procariótico é formado por polissacarídeos e aminoácidos, e nos eucarióticos, nas plantas, então, é formado então também por uma celulose, e nos fungos possui uma quitina, são materiais mais rígidos. Material genético está presente então no citoplasma, mais precisamente no nucleoide, que não é ainda um núcleo verdadeiro. E na eucariótica, então, tem o núcleo, mesmo que seja uma única célula. Organelas. Tem organelas membranares, mas tem muitos ribossomos, né, na procariótica, apesar de serem pequenos. E na eucariótica, muitas organelas membranares, por exemplo, retículo endoplasmático, liso e rugoso, complexo de Golgi, mitocôndria, né, cloroplastos, estruturas respiratórias, né, citoplasma, membrana plasmática, e aqui na eucariótica, citoplasma e mitocôndrias. A fotossíntese, então, não possui ainda cloroplastos, mas possui lâminas fotossintéticas, que vai ter a função aí de fotossíntese. E nos cloroplastos, então, é uma membrana mais uma organela mais membranosa, tá? E ela vai estar presente, então, nos cloroplastos nos eucariontes. Nos procariontes, então, lâminas fotossintéticas. Flagelos simples, e nos procarióticos, e nos eucarióticos, flagelos assim mais complexos. É isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha ajudado vocês. Não se esqueça de clicar em gostei, se inscrevam no canal, assim vocês não vão perder as próximas aulas.
e, se possível, compartilhem com os amigos. E até a próxima aula. Tchau, tchau!